O modelo inicial de prevenção da AIDS partia do pressuposto de que existia um saber sobre a AIDS pronto e acabado, e esse saber seria transmitido pelos doutores a toda a população. Esse modelo teve resultados muito ineficazes. E em substituição a essa forma autoritária de se trabalhar a prevenção da AIDS, foi proposto um modelo de educação comunitária, onde lideranças locais assumem o trabalho continuado de prevenção, discutindo sistematicamente e no cotidiano os aspectos relacionados à doença, utilizando para isto a linguagem corrente daquela comunidade e o saber da comunidade sobre a doença. Desta forma, o aconselhamento, o uso de preservativos, os cuidados com a saúde em geral podem ter muito melhores resultados. Neste vídeo, conversamos com especialistas sobre alguns aspectos na prevenção da AIDS. É muito importante que você nos acompanhe e nos ajude a prevenir essa doença. Nós vamos apresentar, então, as nossas convidadas aqui. A primeira delas é a Edna Lúcia Wingster, que é enfermeira, trabalha no Hospital Eduardo de Menezes. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela sua visita, pelo seu comparecimento. Eu gostaria também de apresentar a doutora Maria do Socorro Alves Lemos. Doutora Maria do Socorro é médica, infectologista e é diretora do Hospital Eduardo de Menezes. Boa noite. Boa noite, Carlos. Muito obrigado pelo seu comparecimento, Socorro. E queria também apresentar a psicóloga Miriam Gontijo de Campos Abreu, é psicóloga e responsável pelo Centro de Orientação e Apoio Sorológico do Hospital Eduardo de Menezes. Como vai, irmão? Tudo bem, Miriam? Boa noite. Prazer. Muito obrigado por estar aqui conosco. Bem, então hoje nós vamos estar aqui conversando sobre AIDS, sobre a infecção pelo HIV. E eu gostaria de conversar com você, Miriam, a respeito de umas questões de terminologia. Uma antiga terminologia, ou alguns termos antigos, não são mais usados hoje, porque eles trazem em si uma série de características de preconceito, de discriminação contra a pessoa que é portadora do HIV. Você poderia nos falar sobre esses termos e também qual que é a diferença entre AIDS e infecção por HIV? Pois não. AIDS, né, é uma sigla em inglês que significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. A infecção pelo HIV é a ação do vírus, né, no organismo humano, e o vírus, que é o vírus da imunodeficiência humana. A gente, né, sempre escuta as pessoas falando, né, sobre o aidético, né? Pessoa aidética, né? Uhum. A gente considera um termo errado, né? Porque existe o portador do vírus, que é uma pessoa que tem um vírus no seu organismo, né, que transmite o vírus para as outras pessoas, mas que é uma pessoa que pode ter uma vida normal. E que nem tenha desenvolvido também a doença, não é isso? Uhum. Ele pode ser um portador assintomático da doença, isso, não é? Isso. E a pessoa, né, que começa a ter sintomas da doença, né, as chamadas doenças oportunistas, é o chamado doente de AIDS. Doente é a pessoa que convive com AIDS, a pessoa que vive com AIDS. Hoje não se fala mais, né, Socorro, de paciente aidético. Esse termo caiu em desuso. Não, na verdade, assim, tem uma luta, né, das organizações não governamentais que trabalham com AIDS, não só em relação à AIDS, assim, a gente não chama o tuberculoso, o leproso, né? Então, assim, a tendência são pessoas humanas que têm uma doença. Essa doença tem um nome, é a AIDS, é a tuberculose. Então, assim, tende, né, os doentes não querem ser chamados assim, as pessoas que trabalham também com isso tentam que esse nome não seja disseminado. Mesmo porque traz em si, no bojo da denominação, muito preconceito contra o portador do HIV. Agora, eu queria só fazer uma diferença importante, né, que a infecção do HIV é a pessoa que é portadora, que ela pode ser portadora a vida inteira e não desenvolver a doença. E a AIDS é a doença
que a gente chama que é uma doença hoje que, infelizmente, a medicina não tem uma cura para ela, né? Nem todos os portadores desenvolvem a doença. Então, os portadores são pessoas sãs, que convivem no meio de outras pessoas, que são os maiores transmissores também, porque nem sabem que estão com a doença também, né? Agora, Edna, existe também algumas terminologias aí que caíram em desuso. Por exemplo, se falava em grupo de alto risco. Não se usa isso mais. Não usa porque hoje em dia todo mundo tem um risco potencial, né, de ter o vírus. Então não tem um grupo específico de pessoas que pode ter o vírus mais ou menos, né? Então, inclusive essa terminologia, né, de grupo de risco, alto risco, médio risco, é uma terminologia que leva a um preconceito também, né? Que as pessoas, então, como falava, né? Sempre é uma doença de gay, de homossexual, de bicha, né? Pegaram com a própria mão, caçaram. Porque você usa, né? Uma doença só de usuário de drogas, só de homossexual. E não é verdade, né? Hoje ela é uma doença que não faz disseminação. Ela não tem preconceito contra as pessoas têm contra ela, mas ela não tem preconceito de pessoas. Né? E hoje se diz, então, comportamento de alto risco. Exato. Em substituição esse termo, né? Hoje em dia, a gente até avançou mais um pouquinho, que a gente fala que são situações de risco, né? Que são pessoas que, às vezes, não têm um comportamento de risco, ou seja, elas não têm uma vida, por exemplo, citando uma pessoa que tem uma vida sexual ativa, que troca de parceiro sempre, às vezes ela não tem esse comportamento que leva a um risco maior de contaminação. Mas ela se apresenta, às vezes, a situações de risco, né? Que seria, por exemplo, manter uma relação sexual sem uso nenhum de preservativo, ou nenhuma vez ou outra ela participa com os amigos de uma roda de pico e ela compartilha uma seringa, por exemplo, né? Então ela não tem isso como habitual, mas eventualmente aquele comportamento é de alto risco. Aquele comportamento, aquela situação é de alto risco. E o contrário também, por exemplo, o indivíduo pode ser homossexual e ter toda a prevenção, quer dizer, está sempre... Então, exatamente. Quer dizer, não existe mais aquele grupo de alto risco. Aquele indivíduo, por exemplo, está dentro de um grupo que antigamente se falava de alto risco, mas ele tomando todos os cuidados de prevenção, ele não tem comportamento de risco. Não tem, né? Então, quer dizer, o mais importante é o comportamento de risco. E não o grupo. Não o grupo, Não é porque você são as atitudes, você tem que você vai ter AIDS ou tem maior potencialidade de ter AIDS. Você tem gays que tem parceiro único, tem gays que tem mais cuidados de prevenção. E também o usuário de droga que usa sua própria seringa, né? Então, não é isso que faz a AIDS. E sim é você ter uma atividade sexual que é comum para todas as pessoas, né? São pessoas que têm atividade sexual e que se expõem a um risco. Não se previne. Eu acho até importante, né, esclarecer que tem estudos recentes, né, colocando que pessoas consideradas de comportamento de risco estão, tipo, homossexuais, usuários de drogas, né? Estão mais conscientes em relação ao risco da contaminação e se previnem corretamente. Mais do que a população de uma maneira geral. Agora, Socorro, me diz uma coisa. Qual que é a ação do HIV? Como é que essa doença se desenvolve? O que é o HIV e como essa doença se desenvolve? Bem, o HIV é um vírus, né, que hoje a teoria mais aceita é que é uma mutação de um vírus dos símios africanos, né, dos macacos. E que ele causa no corpo humano, né, um vírus inovador no ponto de vista de ataque, que ele ataca justamente as células inovador que são... na destruição. Na destruição, que ele ataca as células que são responsáveis pela defesa de outras infecções, inclusive a própria infecção pelo HIV.